Olá, jovens. Minha cordial saudação para todo mundo. Eu gostaria de pensar um pouco hoje sobre a questão do sofrimento humano e também a questão da resiliência. Há alguns anos me ligaram da Revista Manhã. O conceito de resiliência não era um conceito ainda muito difundido. E a pessoa me perguntou: o senhor é especialista em resiliência? E eu respondi para a pessoa: se tu me explicares o que é, eu posso te dizer se eu sou. E aí ela me explicou o conceito de resiliência e eu disse: olha, eu acho que na verdade lhe indicaram para falar comigo muito em função de um autor que eu estudo, que é Viktor Frankl. E se resiliência efetivamente é o que tu estás me dizendo, tem muito a ver com a obra dele. Resiliência é uma palavra que vem da física, da mecânica. Em mecânica é a capacidade de resistência de um material ao choque, que é medida pela energia necessária para produzir a fratura de um provete do material com dimensões determinadas. Na física, é a energia potencial acumulada por unidade de volume de uma substância elástica quando deformada elasticamente. Pensando esse conceito, na psicologia seria a capacidade de reagir a trauma ou dificuldade sem perda do equilíbrio emocional. No sentido figurado, é a capacidade de defesa e recuperação perante fatores ou condições adversos. Eu acho que a palavra resiliência é uma excelente palavra para nos fazer pensar nos dias que estamos vivendo. Os jornalistas perguntavam para Viktor Frankl como é que um livro de psicologia podia vender tanto. O livro de Frankl, que em português brasileiro tem o título Em Busca de Sentido, vendeu milhões de cópias no mundo inteiro. Foi traduzido para mais de 20 línguas. Os jornalistas queriam saber qual o motivo de tanto sucesso. E Frankl respondia: talvez seja um problema mais do nosso tempo do que do livro. O fato de um livro que tem a palavra sentido no título despertar tanto interesse das pessoas. Obviamente que essa resposta de Frankl não era suficiente para os jornalistas que insistiam. Ele dizia: olha, é um fato ao mesmo tempo estranho e notável que entre as dúzias de livros que eu escrevi, exatamente este que eu queria publicar anonimamente, de modo que não desse nenhuma reputação ao seu autor, esse livro tenha se transformado num sucesso. E aí ele dizia: por isso, não canso de repetir aos meus alunos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Frankl era professor na Universidade de Viena e professor visitante em inúmeras universidades norte-americanas. Ele dizia para os alunos: não procurem o sucesso. Quanto mais vocês o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. O sucesso, e eu acrescentaria a felicidade e o prazer, precisa acontecer como um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido. Como resultado, há uma dedicação a uma causa maior que a pessoa ou a outro ser. Ele dizia para os alunos: façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível. E o sucesso, e eu acrescentaria a felicidade e o prazer, vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele.
felicidade, sucesso, prazer, são palavras que constam no nosso índice de assuntos. Fazem parte do nosso repertório, dos nossos planos, dos nossos projetos de vida. Sofrimento não. Sofrimento não faz parte. Sofrimento não faz parte do léxico contemporâneo. Nós vivemos numa sociedade hedonista e consumista, na qual se a pessoa não consome muito e não goza muito, ela é uma desgraçada. Quer dizer, uma tal sociedade não tem espaço para o sofrimento. Na nossa sociedade, as pessoas estão proibidas de sofrer. E pior do que isso, as pessoas têm vergonha do seu sofrimento. Uma sociedade na qual as pessoas têm vergonha do seu sofrimento é uma sociedade que empurra as pessoas para o suicídio. Porque as pessoas não querem acabar com a sua vida. Elas querem acabar com o sofrimento. E uma sociedade que coíbe e proíbe o sofrimento é uma sociedade que empurra as pessoas para o suicídio. O suicídio não faz parte do projeto de vida de nenhum de nós. Sempre que eu digo isso em sala de aula, eu tenho medo que algum aluno levante a mão e diga: professor, da minha vida faz parte, né? E eu digo: não, então calma aí, depois a gente conversa, vamos ali no bar, tu divide um Doritos com a gente e eu te encaminho para uma psicoterapia, porque masoquismo é psicopatológico e precisa ser tratado. Mas Frankl não fala de desejo ou de gosto por sofrimento. Frankl fala na necessidade de dar sentido ao sofrimento inevitável. Eu lamento informar aos jovens que o sofrimento fará parte da nossa vida. Pequeno, médio, grandinho, bem grandinho às vezes. E diante do sofrimento, como é que a gente se coloca? Na contracapa do livro Em Busca de Sentido de Frankl, pelo menos nas últimas edições, diz o seguinte: Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se conhecia no campo de concentração aquelas pessoas cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que inerente ao sofrimento há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido. Se é que a vida tem sentido, o sofrimento necessariamente o terá. A nossa sociedade é uma sociedade que não dá sentido para o sofrimento. O sentido ele é escondido. E num tempo como esse que a gente está vivendo, o sofrimento fica escrachado.
ele vai para a rua. E ele vai para a rua democraticamente. Ele vai para a rua em Milão, ele vai para a rua em Nova York, ele vai dramaticamente para a rua em Guayaquil. E nós não sabemos lidar com o sofrimento humano. Frankl diz que a gente encontra sentido na vida sempre pela realização de valores. A primeira forma são os valores criadores ou criativos, aquilo que a gente faz pelo mundo, principalmente o nosso trabalho. A segunda forma são os valores vivenciais ou experienciais, aquilo que a gente recebe do mundo. A experiência do amor, da amizade, da arte, do esporte, da filosofia, especialmente da música. Tem momentos na vida, e eu já disse isso na outra live, em que nós não temos força para dirigir a vontade de sentido para fora de nós e realizar um valor criativo que, uma vez realizado, dê sentido para a nossa vida. Tem horas que aquilo que o mundo está nos oferecendo também não está legal. E daí nós estamos diante do sofrimento. E diante do sofrimento humano, a gente pode sofrer sem sentido ou descobrir um sentido também pelo sofrimento. Quando eu estou falando para os meus alunos na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a gente está de um lado de uma avenida aqui de Porto Alegre, que é a Avenida Ipiranga. Aí a gente atravessa a avenida que tem um arroio, o Arroio Dilúvio, e por uma passarela de pedestre que a universidade construiu, a gente vai até o Hospital São Lucas, que fica do outro lado da Ipiranga e do Arroio Dilúvio. E ali a gente encontra o Hospital São Lucas, que, não obstante o esforço diuturno de todo aquele pessoal para defender a vida, para valorizar a vida e para salvar vidas, não estou falando nem numa época como essa, mas morre sempre gente. Interessante que o corpo da pessoa é levado para o morgue e, se puder, sai pelos fundos do hospital. É interessante como a nossa sociedade trata a morte. Nós tratamos a morte sempre escondendo. Por um lado, a nossa sociedade banaliza a morte. A gente liga a TV à tardinha e a gente escuta, olha lá, morreu 2 tiros nas costas, bem feito. Desgraçado. A gente vai no cinema, explode o compartimento, morrem várias pessoas e a gente diz, olha ali, né? Yes! Se alguém está doente na nossa família e a gente pronuncia a palavra morte, talvez a gente seja interpelado com um tapão na boca. De um lado, a nossa sociedade espetaculariza a morte, banaliza. De outro lado, ela é um tabu. Rubem Alves dizia que se nós tivéssemos consciência da nossa morte, nós seríamos seres muito mais livres. Imaginem se dissesse no meu ouvido, Luciano Negrão, no máximo sábado, velho. Tu vai estar cantando no coro dos anjos. Vocês acham que eu ia estar levando a minha vida do modinho bem mais ou menos que eu levo? Não. Eu ia fazer uma correria para fazer aquilo que tem que ser feito, para fazer aquilo que é essencial, para fazer aquilo que não pode esperar. Curioso, o ser humano é o único animal
que sabe que vai morrer e vive como se não fosse morrer nunca. Efetivamente, Rubem Alves tinha razão. A consciência da morte nos faria seres humanos muito mais livres. Quando eu penso nesse contraste que existe entre a universidade e o Hospital São Lucas, cada vez que eu estou falando para os meus alunos sobre o sentido do sofrimento, eu não penso, na verdade, numa teoria, que é a coisa predileta de professores de filosofia. Eu penso numa experiência vivida. Quando eu era jovem estudante de teologia com 19 anos, a gente faz coisas estranhas quando a gente é jovem, depois só piora. Eu disse para o meu colega Darcy Magalhães: aviso Jesus Hortal, que era o nosso professor de direito canônico, que eu vou ali ver meu pai e já venho. As coisas se complicaram e o meu pai faleceu às 11 horas da manhã daquele dia. Muitos anos depois, 13 anos depois, eu já era professor de filosofia da universidade. Eu disse para um colega nosso, para um secretário: eu vou ali ver a minha avó no Instituto de Geriatria e Gerontologia e já venho. Ela estava internada, a véia nela, com um tumor do tamanho de uma laranja no estômago. O médico dizia que era um tumor importante. Eu dizia: importante para o senhor, doutor, para mim isso é outra coisa. E aí não podia fazer cirurgia, a coisa era bem complicada. E todo o tempo que eu não estava em aula, todos os intervalos que eu tinha na minha grande carga horária, eu voava para o Instituto de Geriatria para ficar com ela. Num desses dias, a pessoa que estava com ela disse: Luciano, vai ligeiro, porque eu acho que ela só está te esperando. E efetivamente ela só estava me esperando e em pouco tempo ela se despediu da vida. A véia nela, os meus familiares e amigos sabem o quão gremista ela era. E eu disse: e aí, véia, preparada para sábado? E eu digo: e ela: o que tem sábado, guri? E eu disse: teu Timeco, Porto Alegrense, vai tomar-lhe um totó do Palmeiras. E ela deu uma pigarreadinha e, como boa italiana, que vem sem o superego para controle de palavras, me mandou bem longe. Eu não posso, por uma questão de decoro, reeditar o diálogo aqui. Ou seja, na última hora da vida, no penúltimo dia de vida, cheia de vontade de viver. Tem horas que a gente vai visitar um doente no São Lucas e parece que ele tece uma ode de amor à vida. E a gente pergunta: o que eu estou fazendo com a minha? Tem horas que a gente vai visitar um doente e parece que ele nos leva para a cova junto com ele. O sofrimento é o mesmo, só a forma de encarar é diferente. É o mesmo sofrimento, mas um é rico de sentido e o outro não tem sentido nenhum. Quando isso aconteceu, eu me lembrei dessas frases da contracapa do livro de Frankl. Temo somente uma coisa: não ser digno do meu tormento. Muitas vezes a gente conhece pessoas que provam que inerente ao sofrimento há uma conquista, que é uma conquista interior. Eu só queria dizer para vocês que nesses 13 anos eu visitei muita gente no São Lucas.
Tinha uma época que eu visitava doentes regularmente, passava em todos os quartos e essas pessoas não morriam, ok? Uma vez eu dei esses dois exemplos numa aula e um sujeito disse: ah, professor, valeu aí, muito obrigado, gostei da tua cara, das paradas que tu falou, de tudo, só que se eu baixar o São Lucas, tu não me aparece lá. Eu disse: puxa vida, eu sou obrigado a ouvir isso, né? O cara tá achando que eu sou o anjo da morte. Então fiquem tranquilos, se vocês baixarem o São Lucas num tempo depois normal, não se assustem se eu for visitá-los, eu não estou anunciando nada. O sofrimento humano é o mesmo para pessoas diferentes. E em alguns casos, a pessoa não podendo mudar a realidade que a circunda, consegue mudar a si mesma para melhor. Quando a gente não aprende nada com ele, aí é uma tristeza. Resiliência. A capacidade elástica dos corpos de resistir a uma força exterior. A capacidade humana de resistir ao sofrimento e manter-se equilibrada. Uma vez eu fui dar uma palestra em Novo Hamburgo e no final uma menina veio e disse assim: eu queria me desculpar contigo. E eu pensei, te desculpar porque um público extremamente atencioso, querido, prestou atenção em tudo, participou, eu tinha achado o máximo. E ela disse assim, ó, quando tu chegou e eu olhei para essa tua cara, eu pensei assim, ó, que esse assim vai me falar sobre o sentido da vida? E no final ela veio se desculpar. Ela disse, na verdade a gente não sabe o que acontece na vida das pessoas. E efetivamente é. A gente não sabe que lutas as pessoas estão lutando. Então é bastante interessante a gente ser gentil com elas. Empatia pode ser uma outra palavra para uma futura reflexão nossa. Saber colocar-se no lugar do outro. Embora, em lugar de muita gente, eu nunca vou conseguir me colocar, porque eu não vou saber o que é sofrer aquele sofrimento. Mas, em todo caso, está nas minhas mãos ser gentil sempre. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que se manifestou. Eu não consegui ler tudo, porque se eu presto muita atenção nos recados, eu acabo me emocionando e eu não consigo falar. Mas, muito obrigado. Vamos terminando com conversa de botas batidas. Esse é só o começo do fim da nossa vida. Deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. Um beijo carinhoso, um forte abraço a todos.